Palmeiras, por que Abel Ferreira ganhou mais alguns dias de folga em Portugal? Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Palmeiras com mais um reforço contratado por João Paulo Sampaio, o melhor executivo de futebol do país. Ele contratou sem custos Baroni, zagueiro de só 19 anos de idade, que pertencia ao Curitiba. E mais uma vez, outra negociação sem custos. O Baroni estava se encaminhando para o fim do vínculo no Curitiba, já havia avisado que não renovaria seu contrato. Dessa maneira, Coxa aceitou liberá-lo de graça, ficando com 30% do valor de uma venda futura. O Palmeiras vai passar a ser dono de 58%, enquanto o Ibrachina, clube que o revelou, fica com outros 12%. Esse acordo entre Palmeiras e Curitiba prevê a possibilidade de Verdão adquirir mais 20% dos direitos econômicos que pertencem ao Curitiba dessa maneira, ou essa parte, com o pagamento a ser feito, tá? Zagueiro de 1,92 m de altura, canhoto, passaporte italiano. Palmeiras decide contratá-lo até porque vê no Baroni alguém com um perfil parecido ao do Benedetti, atleta que tem chamado a atenção de alguns dos maiores clubes de futebol da Europa, mesmo sem ter sido titular com frequência na equipe palmeirense. Só para completar, importante contar que o Baroni escolhe o Palmeiras também pela relação do João Paulo Sampaio com o Diogo Silva, que é o representante, é o dono da Web Soccer e empresa que gerencia a carreira do Baroni. O Diogo já tem outros jogadores dentro do Palmeiras na base, como o Riquelme, o João Paulo, o Roraima e o Miguel Rocha. Outros atletas que também já estiveram no Verdão e eram do Diogo Silva, o Naves, o Fabinho, o Mateusão e o Renan Vitor. Só para completar, importante registrar que o Palmeiras, no departamento de futebol profissional, decidiu fechar o expediente em relação a reforços. Não serão mais contratados jogadores, até porque o Verdão investiu bastante, 703 milhões de reais somente em 2025. Motivo da viagem de Abel Ferreira a Portugal. Você sabe que os atletas do Palmeiras voltaram aos treinos na última quinta-feira. O Abel iniciou seus trabalhos apenas nessa segunda-feira, 5 dias depois do restante do elenco. O que lhe garantiu muitas críticas, especialmente nas redes sociais, de torcedores do Palmeiras, entendendo que ele não foi profissional. Pois bem, o Palmeiras deixou vazar que a permanência do Abel por mais alguns dias em Portugal teve a ver com questões burocráticas que envolvem sua filha. A filha mais velha do Abel passou na faculdade e vai estudar na cidade de Braga, onde o Abel e seus familiares têm residência fixa. E por isso, o Abel precisou ir a Portugal para dar entrada na documentação para permitir que a filha pudesse começar a estudar. Ele pediu para Leila Pereira, a presidente alviverde, que o deixasse ficar mais alguns dias para que ele tivesse a oportunidade de estar ao lado dos pais. A Leila Pereira fez essa concessão, o Abel voltou às atividades e agora segue a programação normal. Palmeiras que volta a campo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O meio de semana está reservado para a Copa do Brasil e o Verdão já está eliminado. Essa concessão mais uma que a Leila Pereira fez ao Abel também tem a ver com a tentativa de convencê-lo a renovar logo seu contrato. O vínculo entre Palmeiras e Abel se encerra em 31 de dezembro. As especulações sobre Fenerbahçe e Al Ahly do Egito já foram esgotadas. O Fenerbahçe não fez proposta, o time egípcio fez oferta, mas não agradou. Vamos começar pela lateral direita, porque foram poucos nomes, tá? O Palmeiras acertou no Mike e no Marcos Rocha praticamente de maneira simultânea, né? E tinha já em 2020 o Gabriel Menino chegando como um volante que poderia ser lateral e que foi inclusive convocado para a lateral direita da seleção brasileira. Então o Palmeiras encaixou 2 laterais direitos e tocou a vida com eles, tendo sempre um terceiro que poderia ser da base, como foi o Menino, como foi o Garcia, entre outros nomes. Mas precisou renovar. E aí na renovação, fez o início da renovação no ano passado, quando contratou o Giai. O Giai foi uma contratação muito semelhante à contratação do Piquerez. Isso é bem interessante de se destacar. Estou falando em relação à metodologia. Porque veja só, o Piquerez tinha passagens pela seleção de base. O Giai também. O Piquerez foi contratado aos 22 anos. O Giai foi contratado aos 21. Ali, pau a pau. Quando a gente olha, inclusive, para o período que o Piquerez se destacou, de 2018 a 2021, a gente está falando de 3 temporadas. O Giai chamou bastante atenção entre 2022 e 2024. Então veja só como a metodologia e o olhar e o contexto, e eu não estou falando
de característica de jogador, porque um é lateral direito, outro é lateral esquerdo. Eu estou falando do contexto do atleta. Faz com que o Palmeiras, por exemplo, fale, aí pode estar surgindo um outro Piquerez, um outro lateral de destaque, um outro jogador que vai chegar ao clube e amadurecer. Não à toa, o Piquerez, versátil como era, também tem o Giai essa característica. Versátil também, porque se destacou como lateral direito, mas participou como volante de muitos jogos, inclusive da seleção argentina. Veja só que curioso. E aí o Palmeiras completa a reformulação com o Kelvin, que é algo mais próximo do Rocha, embora seja difícil cravar que ele tem um perfil parecido de metodologia de olhar. Com o Mike e Piquerez, não. Porque o Kelvin chega aos 24 anos. Ele já havia se destacado pelo Atlético Paranaense, sendo campeão da Copa do Brasil, inclusive, e com passagens pela seleção de base. Só que ele não estava perdendo espaço no Atlético Paranaense. Longe disso, como foi o Mike. Ele foi vendido para a Rússia e por lá jogou. Temporadas com bons números, por sinal. Chegou a revezar a titularidade e banco de reservas na última temporada, em alguns momentos, sim, chegou, é verdade. Mas passava longe de estar em queda técnica. Isso não era o caso. Que foi o caso, por exemplo, do Mike, que foi perdendo espaço. Não se assemelha ao Rocha pela idade. Não era um jogador histórico do CSKA. Mas já vinha fazendo história no Atlético Paranaense. Mas é uma contratação diferente. Talvez se aproxime um pouco mais do Rocha por ser um jogador que está em alta. E o Palmeiras conseguiu ver nele uma oportunidade de negócio, inclusive o próprio Palmeiras internamente fala isso, e quando contratou o Rocha também falou numa oportunidade de negócio. Na lateral esquerda foram muitos outros nomes que o Palmeiras testou para entender se funcionaria ou não. Da base, por exemplo, Lucas Esteves e Vitor Luiz ficaram entre idas e vindas e nunca se firmaram. Agora, vamos voltar bastante no tempo. O Palmeiras teve Egídio e Zé Roberto em 2015 e 2016. O Egídio foi oportunidade de mercado. O Egídio, ele é bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2013 e 2014 jogando fino da bola, sendo um lateral extremamente agressivo, com muita capacidade de jogo, é vendido ao Metalist e 3 meses depois ele está disposto a voltar. E o Palmeiras vai lá e contrata. Ele chega aos 28 anos. O Egídio já tem um quê maior de metodologia de contratação parecida com a do Rocha, por exemplo. Só que o Rocha foi depois. Então o Rocha, inclusive, pode ter tido uma metodologia de contratação semelhante à do Egídio, lá de 2015. Jogador que vinha numa sequência muito boa, experiente, já próximo dos 30 anos, e uma oportunidade de mercado. O Zé Roberto chegou aos 40 anos e aí não tem nada a ver com nada. O Zé Roberto, na verdade, foi uma oportunidade que o Palmeiras achou de um jogador vencedor, vitorioso, para capitanear uma reformulação. Então tem menos a ver com metodologia de contratação especificamente para lateral e muito mais a ver com uma questão envolvendo a liderança que o Zé Roberto tinha, embora estivesse muito bem também como lateral esquerdo. Agora vamos pular para 2018. O Diogo Barbosa chegou ao Palmeiras em 2018. Outro destaque do Cruzeiro, mas agora do título da Copa do Brasil de 2017, e foi uma oportunidade de mercado. O Cruzeiro não queria vender o Diogo Barbosa, mas estava com problemas no fluxo de caixa e o Diogo Barbosa chegou ao Palmeiras aos 25 anos de idade. O Diogo Barbosa é mais um dessa metodologia de observar laterais que podem ser oportunidades de mercado e puxar. Vale destacar que ele havia sido muito bem avaliado no Cruzeiro na temporada de 2017 e muito bem avaliado na temporada de 2016 pelo Botafogo. O Atlético, ou melhor, o Cruzeiro contratou o Diogo, mas o São Paulo estava na briga para tirá-lo do Botafogo naquela época em que ninguém queria ficar no Botafogo. Não era um lateral que caía nas graças da torcida, acabou não se firmando, mas era costumeiramente mais aceito do que o Vitor Luiz. Porém, como não caiu nas graças, o Palmeiras foi buscar um reforço, diferentemente do que aconteceu com o Mike e Marcos Rocha naquele período, os dois caíram nas graças, o Palmeiras foi buscar um reforço
em 2020. Ele jogou, foi titular por muito tempo, o Diogo. Mas não o suficiente para fazer história no clube. Matias Vinha chegou ao Palmeiras aos 22 anos. Atenção, 22 anos. Havia feito o seu primeiro ano como profissional. De verdade, para valer, jogando uma temporada inteira. Titularaço e melhor jogador do campeonato uruguaio. Ele inclusive estreia pela seleção principal do Uruguai no fim de 2019. E já havia disputado torneios de base pela Celeste também. Chegou e se tornou titular absoluto. Mas foi uma aposta muito parecida com a do Piquerez. Muito parecida com a do Piquerez. Porque ele chega e ele é muito impactante para o time. Diferentemente do Diogo Barbosa, que não conseguiu ser tão impactante, e o Vitor Luiz, como eu disse, que não rendia de um modo geral, jogador que teve várias idas e vindas no Palmeiras também. Na metade do ano de 2021, o Vinha, que tinha tudo para fazer a trajetória que o Piquerez tem feito, ele acaba sendo vendido para Roma. E aí o Palmeiras precisa buscar outro nome. Onde? No Uruguai. E não foi só um nome. O Palmeiras aí vai buscar o Piquerez, como eu disse, uma aposta internacional, versátil e de seleção que chega também aos 22 anos, assim como chegou o Matias Vinha. Veja a semelhança. O Piquerez vinha frequentando seleções de base, assim como o Vinha, se destacou como meio-campista mais versátil do que o Vinha. E o Piquerez tinha 3 anos chamando a atenção, o Vinha só 1. O Piquerez tinha 3 temporadas chamando a atenção. Isso é bem interessante, mas não ficou só nele. O Palmeiras apostou também no Jorge. E o Jorge, ele se assemelha muito mais à aposta no Mike. O Palmeiras utiliza, para contratar o Piquerez, referências parecidas àquelas que utilizou para contratar o Vinha. E o Palmeiras utiliza para contratar o Jorge referências parecidas àquelas que usou para contratar o Mike. Porque o Mike tinha 2 boas, belíssimas temporadas no futebol brasileiro, vinha perdendo um pouco de espaço por questões físicas, mas tinha muito potencial, 24 anos de idade. O Jorge, ele tinha ido bem no futebol brasileiro, tanto pelo Flamengo quanto pelo Santos. Na Europa não se firmou por Mônaco, Porto, Basel, mas tinha 2 boas temporadas por times diferentes e fortes no futebol brasileiro. A aposta do Palmeiras estava aí. Jogador que já funcionou no futebol brasileiro, tem potencial, 25 anos de idade, o Mike quando chegou tinha 24, tá vindo de uma lesão no joelho, recuperando da lesão do joelho, vai ser uma oportunidade de mercado interessante para recuperar e ter um lateral esquerdo agressivo, forte, interessante, como o Mike se tornou. Mas a coisa não andou assim. Porque futebol não é matemática. A metodologia faz você tentar minimizar os erros, mas nem sempre você vai acertar. O Jorge não conseguiu se firmar, passou em 2022 muito abaixo, foi emprestado ao Fluminense em 2023 e estourou o joelho novamente, e aí nunca mais se firmou. Olhando para a lateral esquerda, o Palmeiras fala, tá na hora de apostar na base. Tem um garoto chegando aí que pode funcionar. Vanderlan. Em 2023, o Palmeiras tem Piquerez e Vanderlan. Piquerez absoluto e Vanderlan entrando com frequência, mas não convencendo tanto. Mesmo assim, fez 26 jogos naquela temporada. Porém, não passou tanta segurança para ser o reserva imediato. E aí uma oportunidade surgiu no rival de muro ao lado em 2024. O Palmeiras optou por novamente tentar um jogador ali nos 25 anos de idade e que tinha 2 temporadas razoáveis. Caio Paulista. Vinha de 2 anos como lateral esquerdo pelo Fluminense e pelo São Paulo. Foi o Diniz, inclusive, que passou a utilizá-lo dessa forma, ele que era ponta direita de origem. No Fluminense não havia se destacado tanto, embora tenha funcionado. Mas se tivesse se destacado tanto, não teria sido emprestado ao São Paulo. Ele é emprestado ao São Paulo e se torna um dos destaques da campanha da Copa do Brasil do São Paulo. Com agressividade, qualidade, podendo fazer também a ponta direita. Versatilidade que o Abel viu valor. E o Palmeiras olhou.
25 anos, dando sopa no mercado, porque o São Paulo não fez o depósito. Vou tentar arriscar. Agora, o Caio, ele tinha uma temporada verdadeiramente boa como lateral esquerdo. Aos 25 anos de idade. Não era lateral esquerdo de origem. Então essa aposta do Palmeiras acabou sendo, de fato, bem arriscada. Olhando para a metodologia que o clube foi aplicando ao longo dos anos para achar laterais, o Caio Paulista era o que menos passava confiança na comparação com os outros nomes. E a adaptação acabou sendo terrível, ele não funcionou e terminou emprestado para o Galo no começo desse ano. E aí o Palmeiras vai atrás do Jefté. Jefté, que a juventude se assemelha à juventude de Vinha e de Piquerez. Jefté é contratado aos 21 anos de idade, Vinha e Piquerez aos 22 anos de idade. Vinha teve uma grande temporada como melhor jogador da sua liga, a Liga Uruguaia. Se destacou, foi chamado para a seleção e o Palmeiras foi buscar. Piquerez acumulava 3 boas temporadas por times diferentes, principalmente o Peñarol por 1 ano e meio, 22 anos, e o Palmeiras falou, opa, vou buscar. O Jefté tem 2 boas temporadas na carreira profissional, porém elas não aconteceram na Liga Uruguaia. Ele tem uma boa temporada na Liga Cipriota e tem uma boa temporada na Liga Escocesa. É inclusive considerado, na Liga Escocesa, o melhor da posição. Agora, jogando pelo Rangers. A metodologia é parecida. Vinha, Piquerez, jogadores que frequentaram seleções de base, jovens, agressivos, com capacidade de maturação. O Jefté frequentou seleção de base, jogador que atuou por 2 ligas diferentes, não são ligas de primeira prateleira, a Liga Uruguaia também não é de primeira prateleira, e pelos destaques que tiveram, acabam casando na idade muito próxima, como possibilidade de amadurecimento dentro do Palmeiras. Me parece uma aposta que tem metodologia. Porém, o nível do futebol uruguaio é pau a pau com o nível do futebol escocês? Aí vem essas dúvidas. Vamos lembrar que o Bernabei, que se destacou no Internacional e é um bom lateral, veio do Celtic, veio da Liga Escocesa. Não é formado na Liga Escocesa. Assim como o Jefté não é formado na Liga Escocesa. Chegou lá, se destacou e foi um jogador acima da média. O Jefté chegou lá, se destacou, foi um jogador acima da média. Dá para comparar? Difícil comparar. Difícil demais comparar a força da Liga Uruguaia com a força da Liga Escocesa. Mas são ligas que, de um modo geral, não se destacam nos seus continentes nos últimos anos. As principais equipes não conseguem se destacar, mas tanto Vinha quanto Piquerez quanto Jefté estavam nos times de ponta dessas ligas. Vinha no Nacional, Piquerez no Peñarol, Jefté no Rangers. E são ligas que têm 2 clubes muito fortes e outros bem abaixo. A Liga Uruguaia, inclusive, tem se equilibrado um pouco mais nos últimos anos. Mas Celtic e Rangers são absolutamente diferentes na Escócia. Embora o Rangers tenha tido todo o problema de disputar a 4ª divisão, cair e tudo mais. O fato é que, olhando para o que o Palmeiras conseguiu com Vinha e também com Piquerez, aparentemente o Palmeiras viu nesse talento formado em Xerém de seleções de base uma oportunidade depois de se destacar na Liga Cipriota e também na Liga Escocesa, que são fracas, é verdade, mas ele mostrou ser melhor do que aquele nível, na idade que está, com características agressivas e passagens por seleções de base. A metodologia tá aí. Fala, torcedor do Verdão, venho aqui trazendo mais um vídeo para você que deixa o seu like e se inscreva no canal. Vamos falar aí a respeito dessa nova contratação desse zagueiro aí que o João Paulo fez, né? Então acredito que são
uma boa oportunidade aí pro Verdão ganhar dinheiro aí com a venda aí futuramente, né? Como o Verdão vem ganhando ultimamente aí. E foi uma boa opção, né? Uma boa alternativa aí. Fez uma contratação aí de graça aí, com um zagueiro alto, muito bom, né? Vem do Curitiba aí. Acredito que seja o tempo certo dele se desempenhar e melhorar. E o Palmeiras fature muito dinheiro com esse jogador. O que é que você achou dessa possível contratação? E vamos falar também do Abel Ferreira, né? Abel Ferreira aí que saiu, foi lá para Portugal. Acredito que ele vai renovar sim com o Palmeiras. Queria saber o que é que você pensa, o que é que você acha. Se o Abel deve renovar ou o Abel deve sair. Mas acredito que o Abel vai ficar aí até final de 2027. Essa é a minha opinião. Queria saber o que você acha, o que você pensa disso daí. E o Fragoso também trouxe a respeito dos laterais aí do Verdão. Deixa seu like e comenta nesse vídeo. Tamo junto, forte abraço e avante palestra.